Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E essa vai ser a primeira entrevista que eu estou fazendo aqui no nosso estúdio, aqui do podcast, tá? E conto aqui com a presença da estudante de geologia, Emily. Emily, muito obrigado aqui pela sua participação e por ter vindo aqui no nosso estúdio, aqui do podcast. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Pessoal, eu convidei a Emily porque ela é estudante de geologia aqui na Federal de Pernambuco, tá? E ela criou esse perfil que a gente vai falar de já aqui, que é o Daily Geo, tá? Que é um perfil que fala de geologia e blog pessoal da estudante de geologia, né? Emily, fala para os nossos ouvintes, né? Por que você escolheu estudar geologia? Como é que você conheceu essa vasta área? Geologia é uma paixão que eu tenho desde pequena, até mesmo antes de eu saber o que era geologia. Então, assim, desde criança eu gostava de todo lugar que eu ia, voltava com o bolso cheio de pedrinhas. Parente ia viajar. Ah, quer que eu traga o quê? Uma pedra. Era assim, desde cedo. E até então eu não conhecia o termo geologia, mas sempre tive atração assim, por minerais, por rochas. Eu tinha muita curiosidade, porque tal mineral era de uma cor e o outro era de outra cor. Tinha curiosidade como tudo foi formado. E assim, eram muitas perguntas que na época eu não conseguia responder. E aí eu fazendo uma atividade da escola, era para pesquisar palavras no dicionário, eu acabei topando com geologia. Então, meu Deus, é isso aqui então que eu quero estudar. No outro dia seguinte, eu já fui logo na Lan House para pesquisar mais sobre geologia e a paixão só foi aumentando. Eu sempre fui buscando pesquisar mais sobre a área, a vasta área que tem na geologia, que tem mineração, paleontologia, hidro. A geologia tem um leque de áreas, de opções, e eu ficava em dúvida, meu Deus, qual eu quero seguir? Aí quando chegou na universidade, foi que eu fui vendo cada uma delas e a paixão foi aumentando. Exato, muito bacana. E já que você escolheu essa área, para você, então, o que é a geologia? Rapaz, geologia para mim é poesia. Geologia, eu vejo geologia em tudo. Geologia está em tudo. Todo lugar assim que você vai, você vê um pouquinho de geologia. Cada área que tem, independente da profissão, tem geologia inserida ali. Sua opinião, assim, o que você acha assim, da geologia? Bom, como sou engenheiro de Minas, né? Então não existe engenharia sem geologia. Isso. Né? A gênese, que vocês, os geólogos aqui encontram, a jazida faz toda a pesquisa e nós ajudamos a transformar. Né? Então geologia é que nem mineração, para mim é tudo mesmo. Né? Como você falou, tudo tem geologia, então tudo tem mineração. Mineração também. Tudo que a gente pega, qualquer coisinha que tem mineração envolvida também. É uma coisa bem interessante. E falando sobre esse seu perfil, que é o Daily Geo, né? Como é que nasceu essa grande ideia? Assim, né? Na pandemia. Tava aquele período assim intenso, foi uma fase assim muito difícil, todo mundo assim com muita ansiedade. E eu tava buscando maneiras de lidar com a minha ansiedade na época, né? Aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Aí eu comecei a fazer desenho, fazer pintura, comecei até a escrever livro na época. Mas também voltado para geologia? Não, o livro foi mais voltado para poesia, mas tem, então, inclusive, poesias de geologia. Aí foi nisso que eu pensei. Teve um dia assim, bateu aquela vontade, caramba, saudade de um campo. Saudade das aulas, saudade de falar com o pessoal sobre geologia. Que era aquela coisa diária, todo mundo acostumado, eu estava sentindo muita falta disso. Eu tive a ideia de criar um perfil no Instagram, né? Conhecer gente nova para conversar sobre o que eu gosto. E aí fiz o perfil de início, compartilhando coisas básicas que eu tinha aprendido no começo do curso. Até então, para trazer até gente de fora que não conhece geologia. Porque tem muita gente que não compreende. Às vezes eu digo, curso de geologia, pessoal, o que é isso? Então, trazer principalmente essa galera que não conhece e o pessoal que já conhece geologia também se aprofundar mais na área. Eu comecei depois evoluindo. Quando voltou às aulas, comecei a fazer, assim, blogs, como são o dia a dia do estudante na área de geologia. Um dos que eu mais gostei do seu perfil é esse aqui, ó, 5 dicas aí, explorar a geologia em sua própria região. Isso aqui eu achei muito bacana. Isso aqui, o que você tem a falar dessa postagem aqui? Assim, foi justamente isso, né? O pessoal não conhece geologia, às vezes viaja, vai para algum lugar e observar e ver que a geologia está em tudo, né? Está presente em todos os lugares. Então, quando você olha, né, ao seu redor,
observar as formações geológicas, os tipos de rocha. Isso ajuda a gente a conhecer tanto o passado da Terra, como a Terra se moldou, né, para o que temos hoje. Você falou, né, que a história geológica da sua região. Isso aqui é muito, muito bacana. Né? Aproveita a internet, buscar na internet, né? A internet assim, ela oferece muitos recursos. E aventure-se, né? Isso aqui achei muito bacana. Principal. A pessoa, assim, para cursar geologia tem que gostar de aventura. Principalmente assim, porque no curso a gente faz muitas aulas de campo, né? Então, se aventurar é fundamental. E até para explorar também, tem que ter o espírito aventureiro. Tem aquele ramo, né, que teve uma parada na pandemia, né, mas voltou, que é o do geoturismo, né? Sim. Que tem aquele Vale do Catimbau aqui em Pernambuco. O Vale do Catimbau. Aquilo ali é bacana demais, né? A gente tem um museu a céu aberto aqui em Pernambuco, tem muitos locais que você vê realmente a geologia. E assim, no Vale do Catimbau envolve tanto a geologia, tanto a paleontologia, quanto a arqueologia. Está tudo interligado ali. É um lugar fascinante. A gente está até falando nisso, né? Nas suas publicações você fala sobre paleontologia, arqueologia. Então explica para os nossos ouvintes assim, qual seria a diferença entre cada uma dessas áreas? Geologia, paleontologia e arqueologia. O pessoal costuma assim confundir muito de início a geologia com geografia. Sabe, assim, diferenciar um pouquinho dos dois. Exato. Então, assim, são áreas que elas estudam a Terra, só que elas vão para lugares diferentes, digamos assim. A geografia é mais voltada para a superfície terrestre, tipo relevos, montanhas, e envolve também até a questão assim da geologia física também e a geologia humana, né? Pode? É de fora. Então, não a geologia, a geografia humana, né? A geografia física e humana. Já a geologia, ela é voltada tanto para a superfície quanto para as camadas mais internas da Terra. Então, a geologia ela estuda todos os fenômenos físicos, terremotos, vulcões, as questões da mineração, né, das rochas. Então, a geologia ela vai mais a fundo em tudo. Já, no caso, você perguntou, foi a paleontologia e a arqueologia. Então, também são duas áreas que são bem semelhantes, só que são um pouquinho afastadas. A arqueologia, ela é mais voltada para o humano. Ela estuda o passado humano na Terra. O registro assim, que os humanos deixaram. Já a paleonto é mais voltada para os seres vivos. Então, a paleontologia, eu penso assim, né, que o paleontólogo é um profissional que ele consegue voltar no tempo. Porque, a partir de uma pequena amostra de mão, ele consegue identificar os fósseis, no caso, como foi o passado há milhões de anos atrás. Fazer correlações de rochas, compreender melhor como foi há milhões e milhões de anos, através dessas correlações e o conteúdo fossilífero, né? Aí, no caso, a paleontologia é mais voltada para os fósseis, para o estudo dos seres vivos. E ajuda até a compreender como foi o ambiente no passado. A paleontologia consegue determinar, por exemplo, como foi o clima, as regiões que tinha... aí mais voltada para o lado geológico. Legal. Eu me lembro quando, há uns anos atrás, ali em Itamaracá, quando eles estavam fazendo aquelas escavações arqueológicas, acharam outro sítio arqueológico embaixo das escavações que eles estavam fazendo. Sim. Aí foi outro trabalho de catalogar ainda mais coisas que eles estavam encontrando ali no Forte Orânio. Já faz um tempinho, né, que eu era criança. Até assim, no centro do Recife também recentemente encontraram lá no centro, né? De arqueologia. A arqueologia estuda mais os humanos, no geral, e paleonto e seres vivos. Muito bacana. Coisa que eu acho bacana no seu perfil também foi esses mini-vlogs, que são as aulas de campo, né? Isso. Para quem está querendo entrar nessa área de geologia, quer ser estudante de geologia, a gente até conversou com um professor lá, o professor Pitombeira, sobre a profissão do geólogo, ele falou muito bem. Mas quem está escutando e quer saber um pouco mais sobre a aula de campo, o que é que você tem a dizer para a gente sobre isso? O que é que ele vai encontrar? Assim, aula de campo é muito puxado, porque a gente muitas vezes acorda muito cedo, passa o dia todo fora. Às vezes, assim, aula de campo, como os lugares são muito longe, não tem acesso à internet. A questão da alimentação também, às vezes a gente tem que comer lá no campo. Às vezes nem tem sombra. Aí cada um prepara um sanduíche ou um atum e vai se virando. Mas, assim, a aula de campo é muito puxada. Mas, para quem gosta realmente da geologia, fica fascinado com qualquer coisa. Até então, assim, a coleta, porque em campo a gente vê não só vê várias áreas, né? A geologia ela tem várias áreas.
E no campo a gente consegue observar um pouquinho de cada uma. Juntar todo o conhecimento que a gente tem, teórico da sala de aula, colocar em prática. Isso é que eu acho bastante bacana. Eu tive disciplina de geologia na universidade o professor levava a gente para alguns lugares lá em Campina Grande, que aí depois que a gente fez a aula, a gente via lá que era uma dobra, que era uma falha, e a gente, passa aqui sempre, e olha ela mostrando para a gente, né? E assim, quando você faz campo, você abre até os olhos, quando você vai fazer até viagens assim, pessoais, você passa a ver tudo com outros olhares, depois você tem aula de campo. Você gosta de procurar mais coisas, fazer mais descobertas. Não, até alguns monumentos, por exemplo, Cristo Redentor, tem toda aquela material que foi utilizado para criar ele, né? Toda aquela toda a estrutura que a gente vê hoje, assim, tanto natural e não natural, né? A gente consegue correlacionar com a geologia, com essa área, e quando faz uma aula de campo dessa, uma viagem, a gente já entende bastante, né? E quando você vê nessa parte do seu perfil, eu achei muito massa, tem várias partes. Geologia, já ouviu? Você fala correlacionando, né, com as coisas do cotidiano, com a geologia. Achei muito bacana. Assim, muita gente não entende um pouco assim, o que é a geologia de fato. E o perfil justamente eu quero mostrar isso, o que é a geologia. E no dia a dia, até em viagem de campo, no dia a gente escuta muitas coisas que o pessoal confunde. Faço geologia. Geografia. Vocês fazem o quê? Vocês procuram ouro? Primeira coisa que fala, né? Já procura ouro. E os diamantes? Como é que a gente compra diamantes? É muito assim. Aí tem muita coisa que a gente escuta e a gente tenta mostrar com outros olhos. Ainda sobre o seu perfil, o que é que você pensa em fazer daqui para frente com ele? Mais viagens, o que é que você pensa? Assim, o perfil eu gosto muito de mostrar como é o dia a dia na faculdade, né? Principalmente para quem quer cursar geologia. Porque, assim, quando eu decidi que eu queria cursar, e até então na época assim, de Enem, vestibular, eu pesquisava muito, eu não encontrava nenhum perfil assim que me mostrasse como era a geologia, como era o curso. Eu lia muito assim na internet que tinha viagem de campo. Eu sempre gostei de viajar. Aí tinha viagem de campo. Mas como são essas viagens? Ficava me perguntando muita coisa. E nisso eu quero mostrar assim, no perfil também, para quem quer entrar na geologia, como é o dia a dia, como são as aulas. Muita gente assim entra e pensa que é muita coisa teórica, mas geologia tudo tem prática. Toda a disciplina que a gente tem aula prática, seja em campo, seja em laboratório. E o pessoal às vezes pensa que é teórico, né? Geologia também envolve muito a questão assim de cálculos. A gente paga no começo, né, disciplinas com o pessoal de engenharia. Cálculo, química, física, tudo isso está envolvido no decorrer do curso. Aí mostrar a realidade da geologia um pouco. E uma das coisas que eu queria deixar essa dica mesmo para quem está estudando, pensa que nunca vou utilizar cálculo depois que me formar, eu vou utilizar aquilo, você vai utilizar muito. Né? Como Zé, o nosso estagiário, que você é seu contemporâneo, eu mostrei para ele algumas coisas que ele está fazendo aqui no nosso trabalho, eu falei, sabe que definição é essa? Aqui é a definição de cálculo. Isso aqui é a definição química. Então, tenho certeza que vão usar. Tá? Então, estude bastante essas disciplinas que deveras muito importante. Né? Emily, estamos chegando aqui ao final. Antes de chegar ao final aqui da nossa entrevista, eu quero deixar para você um cordel, tá? Que nós fizemos aqui no podcast, que foi o Geraldo Valério, que é aqui de Jaboatão dos Guararapes, né? Eu pedi para que ele criasse um cordel, que é mineração está em tudo, e tudo tem mineração, tá certo? Presentear você com esse cordel. Futuramente eu vou estar colocando ele aí na internet, que é para as pessoas terem acesso, mas é um cordel aqui que quem está assistindo, que é de outros estados, né? O cordel é uma das expressões artísticas aqui de Pernambuco, aqui no Nordeste, principalmente, né? E esse cordel está falando já, só de mineração, né? Mineração está aí, tudo tem mineração. Você que gosta de poemas aí, poesia. Tá? Poesia com certeza vai... E principalmente poesia quando tem mineração e geologia. Né? Exatamente. A área de geologia em si. Pessoal, antes de passar a palavra final aqui para a Emily, tá? O perfil dela é esse, tá? Daily Gel, Daily em inglês, né? Daily _gel. Então,
acompanhem aí ela no Instagram, sigam para ver aí o cotidiano do estudante de geologia. Esse dia está se formando aí, então breve. Fica a dica aí do mercado também de um grande profissional. E como eu falei, a gente está chegando ao final. Que mensagem você queria deixar para os ouvintes que querem fazer geologia e querem saber mais sobre essa área? Somente estudantes aí que estão para fazer o Enem. Então, quem quer cursar geologia, primeiramente tem que estar ciente que de início vai haver muita disciplina de exatas. Cálculo, química, física, geometria, de início tem. E assim, querendo ou não, no começo é um choque de realidade, porque é tudo muito diferente do que a gente vê no ensino médio. Mas buscar se aprofundar um pouco mais nessas áreas, pesquisar as sub-áreas da geologia, porque geologia tem muitas áreas. Tem hidro, tem paleonto, tem física, geofísica, geoquímica, tem muitas áreas. Então, você decidir assim, uma área, pesquisar cada uma delas, é muito interessante. Quando você entrar no curso, se envolver também em projetos para você descobrir qual área você quer seguir. Iniciação científica, participar de monitorias, projeto de iniciação. Então, é sempre muito importante. E continuar sempre pesquisando, né? E geólogo é isso, tem que estar sempre em pesquisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira entrevista aqui no nosso estúdio. Emily, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Aquele momento youtuber, pessoal, se inscreve aí no canal, não deixe de seguir aí. Vou deixar o joinha, né? Seguir também o perfil dele, Geo, aí da Emily. E até a próxima aqui no podcast da Mineração. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Exato. Até mais. Muito obrigada.